Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre precificação de uma obra de arte. Aí você decidiu pintar, virar um pintor, começar a fazer seus trabalhos, estudou, fez tudo aquilo que precisava e já se considera uma pessoa que pode começar a comercializar o seu trabalho. Então está na hora de começar a colocar um preço nas suas obras de arte. No início, principalmente, quando é muito no começo, a gente tem toda uma despesa e ela passa a ser bastante importante. Tem o custo da tela, tem o custo das tintas, dependendo do tipo de pintura que você faz. Muitas vezes você gasta muita tinta, o tipo de tela que você usa, e isso dá uma certa despesa. Por isso mesmo é muito importante você se localizar nesse mercado, ver o tipo de arte que você faz, se localizar dentro desse espaço, desse mercado, e ver exatamente aquilo que cabe naquele momento para a sua obra de arte. É muito importante ter em mente que os preços da obra de arte, eles acabam sempre... O ideal seria que eles sempre subissem, existisse uma subida no preço de arte. É ruim quando um artista tem um preço muito alto e depois automaticamente tem uma queda. Isso depõe muito contra o artista, tá? Então, a localização, você se localizar, se pontuar, verificar os seus pares, aqueles que te rodeiam mais ou menos, para você se localizar. Eu sempre tenho uma máxima que diz o seguinte: o preço de uma obra é sempre aquela que o artista define. Depois é mercado, tá? Porque nada mais do que o artista, nada melhor que o artista para saber exatamente quanto ele acha que deve cobrar por aquela obra de arte. Depois você tem algumas fórmulas que você pode usar. Pode usar algumas fórmulas para manter um preço mais ou menos regular. É ruim quando esse preço oscila muito, o mercado acaba de uma forma ou de outra te rejeitando. Então, você pode usar, como na aula passada que eu já expliquei, uma das aulas que eu já expliquei sobre o registro de obras, você pode colocar o centímetro quadrado, né, e ter um preço base. Então, conforme você vai, sei lá, aumentando ou diminuindo a sua tela, esse preço base você pode multiplicar por esse centímetro quadrado e ter uma ideia de preço que você vai estipular. Normalmente você estabelece um parâmetro que tem o custo da moldura. O custo da moldura sempre para preços baixos, mais baixos. Eu tinha uma fórmula, uma ideia de que a moldura nunca poderia ultrapassar 10% do custo da tela que eu fosse vender. Existe um problema com a flutuação de preços, tá? É aquilo que eu falei, você tem que tomar muito cuidado para que esses preços não flutuem muito, né? Por isso o artista tem que sempre tomar um cuidado para que no mercado ele consiga acompanhar, nem sempre é possível isso, né? Mas ele consiga acompanhar esse fluxo de mercado, esse fluxo de preços, né? Por exemplo, se você fizer alguma doação para alguma
leilão, alguma casa beneficente, alguma coisa, se você quiser ajudar alguém nesse sentido, você tem que sempre tomar um cuidado para estabelecer um preço base para que a sua obra de arte seja colocada. Isso evita que você tenha oscilações, porque na realidade o mercado muitas vezes, né, ele não quer entender muito daquilo que está acontecendo, que aquilo é uma doação, que aquilo é uma ajuda que você está dando a alguém. Ele vai fixar aquele preço que a tela foi vendida. Por exemplo, você vai num leilão beneficente, é um leilão, e o que fica para o comprador, para o marchand, normalmente, é a imagem daquela peça vendida àquele preço. Entendeu? É isso que fica. Não é que vai ficar... Se for muito alto, o pessoal até vai entender que você tem um preço, sei lá, a base 1, e aí naquele leilão foi 5, foi vendido por 5, até o pessoal entende. Agora você tem uma base 1 e o preço foi vendido por 0,3, depois encontra você, entende? É natural que dentro da sua história de pintor, dependendo da longevidade dessa história, você vai ter variações de preços dos quadros mais antigos, dos quadros que você começou, e para os quadros de uma determinada época, determinado modelo, tipo, coisa que você fazia para os dias de hoje. Há uma oscilação, isso aí é muito natural, tá? Não tem muito como controlar isso, a não ser com o tempo. O que acontece é que quando o artista acaba sendo muito procurado, qualquer coisa que ele fez no passado vai valer muito mais do que aquilo que ele vendeu, ou muito mais do que o mercado muitas vezes considera como bom para pagar, porque é a lei da oferta e a procura. Uma das outras coisas também que você mantém, ou pelo menos estabelece um preço regular dentro do mercado, é a quantidade de produção que você faz. Eu costumo dizer que o mercado de arte, o quadro, é igual a uma moeda de um país. Quanto mais moeda você emite, mais desvalorização existe e menos essa moeda vai custar. Quer dizer, a mesma coisa acontece com o quadro. No quadro, por exemplo, se você tem uma produção mais ou menos limitada, uma produção controlada, a tendência é que esse preço sempre seja maior, porque a procura também é maior. Se você é um artista que está sendo procurado, a procura é maior. Agora, se você tem uma produção exagerada, como muitos artistas acabaram fazendo ao longo da vida, é lógico que esse preço vai cair. Você tem uma disseminação muito grande espalha muita obra sua no mercado e isso acaba desvalorizando bastante, tá? Muito embora tem muita gente que talvez hoje me contraria nesse aspecto, mas eu estou falando principalmente de obra de arte, tá? Então a obra de arte ela tem um certo controle, existe uma certa produção dos artistas, porque também o artista não é uma máquina, ele consegue produzir aquilo, né? Principalmente quando todos os trabalhos são feitos manualmente. Eu não estou falando de gravura, eu não estou falando de reprodução por outros meios, eu estou falando de uma obra de arte feita artesanalmente por um artista. Ele tem uma limitação, ele tem um tempo de execução dessa obra de arte, entendeu? E isso acaba de uma forma ou de outra tendo um tempo de demora, né? E esse tempo de demora faz com que exista, dependendo da procura, uma certa escassez no mercado. A escassez no mercado faz com que o preço aumente. Isso é natural assim mesmo, tem que ter paciência. Ok? Então isso aqui é mais ou menos a precificação, o que eu entendo sobre precificação de uma obra de arte, aquilo que você precisa fazer para estabelecer critérios
Um dos meios que alavanca bastante os seus preços normalmente são marchands, bons marchands e galerias. As galerias, por exemplo, e bons marchands, eles têm comissões normalmente muito altas. Principalmente se você for um artista novo, ele vai querer ganhar bastante em cima de você, principalmente no começo. Os artistas mais consagrados, apesar de vender obras mais caras, sempre a comissão é muito menor. Mas um artista, ele tem investimento, ele tem todo o know-how dele para empregar e ele vai querer tirar isso de uma forma ou de outra. Então ele vai usar de todos os artifícios para ganhar em cima de você. Que vai querer produção, vai querer exatamente uma certa constância de trabalho e vai querer realmente uma comissão razoavelmente alta. Existe o lado bom disso, porque ele pode te levar num patamar de mercado muito, muito bom, mas é como eu já falei nos outros vídeos, você precisa ter consistência suficiente na sua obra para não depender disso, para não depender dessa sustentação, porque no momento que essa galeria ou esse marchand te abandonar por um jeito ou de outro, o contrato terminar, coisa assim, você vai ficar à deriva. E aí você tem um preço alto, à deriva, você vai ter que recomeçar tudo outra vez. E isso nem sempre é muito aconselhável para um artista. Eu espero ter ajudado, espero que você possa ter um bom proveito, algumas dicas que eu dei aqui. Isso aqui não é uma aula para você mudar seu mundo da arte, mas eu estou à disposição. Se você quiser alguma orientação, por favor, escreva aqui e pergunte, porque eu já trabalhei em vários mercados, já trabalhei vendendo direto para o público, já trabalhei com galeria, trabalhei com leilões, já trabalhei numa série de coisas, com marchands, tal, e eu posso te dar algumas dicas e alguns caminhos, por exemplo, que eu também já fui aconselhado. E isso ajuda bastante a gente na nossa caminhada. Tá? Ok? Grato então, boa sorte.